noite, queridos, na paz, seja muito bem-vindo. Privilégio de estar ministrando ao teu coração nessa noite, amém? Aqueles que nos assistem online, que você aí onde você está, receba a graça do Senhor. O mesmo Deus que está aqui, está aí com você, amém? Hoje nós estamos na segunda mensagem da série Discípulos de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o discípulo extraordinário, ele vive em santidade. Antes de nós discorrermos sobre o assunto, eu quero dizer que, eu quero que você pense, quando nós falamos em discípulos ou discipulado, o primeiro pensamento que vem na nossa mente é que nós precisamos ser discipulados. Eu quero alguém para me discipular. Eu quero que você avance um pouco, porque nós que somos discipulados, nós temos que discipular. Nós temos que pensar nos nossos filhos e nas próximas gerações. Eu sempre preguei isso, que a igreja, ela tem um problema de visão. Ela tem miopia. Ela não consegue olhar ao longe. E o nosso Deus é um Deus que enxerga o final desde o princípio. E se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que pensar nas próximas gerações. Quando chegou na liderança de Josué, Moisés, ele fez essa transmissão geracional de quem era Deus. E quando chegou em Josué, houve uma falha nessa transmissão geracional. O que aconteceu? As pessoas, as novas gerações que estavam ali, elas se tornaram fracas. O que aconteceu? O povo de Israel começou a idolatrar, porque ele não sabia quem era o Deus dele. Ele não sabia o poder que Deus tinha. Ele duvidava. A Bíblia fala no Salmo, acho que é 78, se não me engano, que uma geração contará a outra geração. E ali fala de 5 gerações. Para que nós precisamos contar? Para que as gerações futuras, elas fiquem fortes e firmes no Senhor, porque elas saberão os feitos do Senhor. Nós não podemos pensar que o Evangelho, ele para em nós. Jesus, ele curou, ele libertou, ele ensinou, ele ressuscitou, mas o foco de Jesus era fazer discípulos, para levar adiante tudo aquilo que ele estava ensinando e ser semelhante a ele. Nós temos uma responsabilidade. Eu tenho falado constantemente que Deus colocou nas nossas mãos o destino da história. O destino das pessoas, elas dependem de você. Quando nós viemos para Tubarão, nós como família, muitas pessoas foram mudados os seus destinos por causa da pregação do Evangelho. Olha o poder da palavra. Olha o poder dessa transmissão geracional. As pessoas que estão ao teu lado, quando você recebe a palavra do Senhor, você transforma o ambiente onde você está. A Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes. Rei fala de autoridade. A igreja falta autoridade para governar. Me diz que um pai que não sabe discipular e confrontar o seu filho, quando certo dizer não, é dizer não, e ele diz sim por causa do coração rebelde da criança, eu quero te perguntar, quem tem autoridade? Com quem está a voz de autoridade? Você não pode ser eco na tua casa. Você tem que ser a voz. Você tem que mostrar para os teus filhos, aqueles que estão ao redor de você, quem é Jesus. Se nós somos reis, nós temos que ter autoridade. E a primeira atribuição de um rei é expandir territórios. Você sabe que existem guerras no Oriente Médio por causa do quê? Terrenos, territórios. A nossa atribuição é aumentar o território que Deus nos deu.
Cada um é responsável pelo seu território. Quando eu me converti, eu me lembro que logo Deus despertou meu coração, porque eu estava apaixonada por Jesus. Apaixonada por Jesus. E Deus colocou no meu coração que eu tinha que conquistar quem trabalhava ali na Caixa. E Deus abriu uma porta, eu tinha um cargo de gerência. Eu era subgerente, eu tinha um gerente. E Ele me autorizou a todos os dias trazer uma palavra antes de abrir a agência. Explicar a palavra, como é que se processava o entendimento e como é que se processava a execução, a sabedoria de você andar conforme aquela palavra. E todos os dias, antes de abrir a agência, eu passava uma palavra, explicava a palavra e nós orávamos. Uma vez por semana, nós fazíamos um café logo cedo e convidávamos cada semana uma autoridade. Sentaram-se ali naquela mesa prefeitos, médicos, vereadores, e eu colocava em cada xícara um versículo bíblico. E quando chegava na hora, nós ficávamos em pé. Cada um lia o versículo bíblico. Nós orávamos e tomávamos café. Eu fui fiel no pouco. E Deus falou, você vai pregar para multidões. Amém? Seja fiel no pouco. E sobre o muito te colocará o Senhor. Qual é o teu terreno? Qual é a conquista que você tem que ter? Qual é o teu território? Qual é? É a loja que você trabalha? É a tua classe escolar? É a tua casa? Não importa, seja fiel. Uma mãe que ora, uma mãe que discipula, um pai que discipula, que acompanha o seu filho, se essa é a sua atribuição, o galardão vai ser grande. Davi, ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem que ele pecou, nós sabemos do pecado de Davi. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia fala. Porque ele cumpriu na sua geração o propósito de Deus. Eu quero cumprir na minha geração o propósito que Deus tem para mim. Eu não quero abrir mão do melhor de Deus para minha vida. Nós temos que ser inflamados pelo poder do Evangelho. Nós temos que amar tanto a Deus, que os nossos pés têm que estar na terra, mas a nossa mente tem que estar no céu. Pés na terra e cabeça no céu. Amém? A vida com Cristo é uma vida extraordinária. E eu quero perguntar aqui, o quanto você confia em Deus? Quanto? Queridos, nossa confiança tem níveis e ela aumenta conforme a profundidade do meu relacionamento com Deus. Hoje eu posso falar para você que Deus é fiel. Não importa o que você vai estar passando, eu só digo uma coisa, vai passar e vai dar certo. Vai passar e vai dar certo. Eu sei que vai dar certo, porque Deus é fiel. Então assim, sempre há uma esperança. Nós nunca ficamos entristecidos, nós nunca ficamos abatidos, não, nós temos um Deus que habita em nós, o poder de Deus está em nós temos que liberar esse poder. Acreditar é diferente de confiar, até o diabo acredita, mas ele não obedece. Quem confia obedece, em todas as situações. Em todas as situações. O que é ser santo? 1 Pedro 1,16 diz assim: pois está escrito, sede santo, porque eu sou santo. No Antigo Testamento, os judeus, os filhos de Israel, eles tinham que sacrificar ao Senhor. Então eles iam no seu rebanho, escolhiam um animal sem defeito, de 1 ano, separavam aquele animal, eles observavam o animal por 3 dias. Se realmente o animal não tinha nenhum defeito, ele era chamado o sacrifício santo. Antes de ser separado, aquele animal era um animal comum.
Mas a partir do momento que ele foi separado, ele era um animal santo. O dia que você aceitou Jesus como Salvador e Senhor, você se tornou santo, separado para uso exclusivo de Deus. Santo é o que não é comum, mas foi separado. Santo também é único, diferente de tudo, singular. O Senhor quer nos distanciar das coisas. Ele quer que nós sejamos distintos, e não é por capricho, não, porque essa característica de ser separado é uma característica do nosso Deus. Nós temos que ser separados para uso exclusivo do Senhor. O Senhor não gosta de misturas. Isso é porque quando Ele criou o universo, lá no primeiro livro de Gênesis, o livro dos começos, Ele separou trevas da luz. Trevas e luz jamais andam juntas. Se esse salão está escuro e entra alguém e acende uma luz, as trevas começam a ir embora. Não combina luz e trevas. A hora que você aceitou Jesus, a luz de Jesus entrou no teu coração. Não ande mais em trevas. Não combina com você, porque você é separado para uso exclusivo do Senhor. Quando nós olhamos o Novo Testamento, diz assim: não vos coloquei sob jugo desigual, porque não combina. Aquele que serve a Cristo, que nasceu de novo, andar por uma pessoa, quando casar, fazer uma aliança, seja sociedade, no mundo dos negócios ou casamento, não dá certo, vai se tornar um peso. Sabe quando que a vida começa a ser um peso? Essa tua caminhada cristã começa a ser um peso? Eu estou debaixo do jugo de Jesus. Porque Jesus, Ele falou para mim: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Eu entreguei minha vida para Jesus. Leveza, paz. Quando minha vida começa a ficar pesada, eu já sei, e isso é um medidor para a tua vida. Quando começa a ficar pesado, é porque Jesus está indo para um lado e você está puxando para o outro. Amém? Tem pessoas que dizem: eu vivo em guerra espiritual. Fecha a porta da carnalidade e deixa o Espírito dirigir, que não vai ter guerra. A maior resistência ao inimigo é você ser santo, obedecer a Deus somente, custe o que custar. Eu falo: Senhor, não olhe as minhas lágrimas, porque eu quero te obedecer, custe o que custar. Eu sou apaixonada por Jesus até hoje, muito mais, um amor maduro que eu tenho hoje. Mas por quê? Errei quantas vezes? Quem não erra? Mas o problema é que a minha intenção, Deus não abençoa o que eu faço, Deus abençoa a intenção do meu coração. A hora que eu entendo no meu coração, eu vou fazer certo, eu quero entender. A Bíblia diz assim, que Deus, assim como o Oriente está distante do Ocidente, Deus afasta o pecado de nós. Então é Deus que nos santifica. A única pessoa que pode santificar e nos tornar santo é o próprio Deus. Não é pela força do braço. Não é guerra, é rendição. Não é esforço, é leveza. Nós temos que entender isso. Não é eu viver para Cristo, é Cristo viver em mim. Tem diferença ou não tem diferença? Pensa. Eu quero que você pense. Nós estamos num culto racional. Queridos, eu tenho que ser como Jesus. E você tem que ser como Jesus. Isso é para todos. Deus encerrou todos nós debaixo da sua palavra. E a palavra é uma para todos. Amém? Agora, não usem roupa de lã e de linho misturados no mesmo tecido. Quando você olha essa passagem,
É claro que existe uma contextualização. Mas você tem que ver os absurdos que a nossa sociedade está se tornando. Não pode cruzar animais de espécies diferentes. Pense, só pense. O que está acontecendo em nossa sociedade? Sementes não podem ser misturadas. Há uma mistura de sementes. Nós temos que ser separados para uso exclusivo do Senhor. Amém? Você está entendendo o contexto do que Deus está falando conosco? Eu vou dar um exemplo. Não é que Deus vai dizer assim, olha, agora você se converteu, você aceitou a Cristo, você não pode falar com ninguém mais. É mentira. Se você disser que eu falei, eu vou dizer que é mentira. Eu vou dar um exemplo para você. Quando você saiu de casa e veio para esse culto, houve uma separação, não houve? Você deixou a sua casa e veio para esse culto. Isso é um aspecto. Você veio para cá. Mas se você chega nesse culto e você está sentado aqui, mas o teu coração e o teu pensamento estão longe, não houve separação. Amém? Quando você entra naquela porta lá, você tem que dizer assim, Senhor, é o meu culto racional. Culto significa oferta. Eu me ofereço no teu altar. Eu entrego a minha vida para receber a tua vida agora. Se você ama o Senhor, você tem que fazer isso. E se você não faz, se você chega aqui e você fica no celular, você fica fazendo um monte de coisa, né? Tem pessoas que anotam no celular, não é esse o caso. Mas você está com outro assunto que não tem nada a ver com aqui. Isso não é santificação. E sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Por exemplo, o Sol é a única estrela do nosso sistema solar. Ela é única, o Sol é único. Jesus é chamado o Sol da justiça. Se você se expõe indevidamente no Sol, você vai se queimar. E se você se aproxima de Deus de maneira indevida, você vai se queimar. Porque Ele é um fogo consumidor. Amém? Deus está despertando o amor da noiva nesses últimos dias. Porque Jesus, Ele vem buscar a sua noiva. Amém? Limpa. Sem ruga alguma, quer dizer, sem marcas do passado. O que passou, passou. Um minuto atrás é passado. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Eu sigo em direção ao alvo. Limpa, bela, adornada. Essa é a noiva de Cristo. E a Bíblia diz, o salmista diz assim, que a santidade é o ornamento perpétuo da tua casa. Eu gosto de brinco, eu gosto de batom, eu gosto de me vestir, eu gosto de roupas bonitas. Mas o meu ornamento não tem que ser esse aqui. Não tem que ser esse aqui. O meu ornamento tem que ser a santidade, porque é o ornamento perpétuo da casa do Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Amém? A santidade é o caminho que tem que ser trilhado para você ter confiança a ponto de não se preocupar com nada. É caminho leve, gente. E nós temos uma frase lá de trás que eu estou trazendo de volta nesse contexto. Intimidade, amor, paixão pelo Senhor, gera santidade. A Bíblia diz assim que na tua presença há delícias perpetuamente. Queridos irmãos, a coisa que eu mais amo, que eu entro no nível, não é de cronológico, mas um nível de atmosfera do céu, e eu não quero mais sair. Passam as horas e eu não quero mais sair. É a presença de Deus. E na sua presença tem delícias perpetuamente. E a Bíblia diz que nos últimos dias, Deus traria prazer no lugar da oração. Um cantinho na minha casa, que muitas vezes nós estamos numa correria tão grande, e você vai falando em línguas o dia todo, vai repetindo a palavra, falando alto a palavra,
porque você não pode se apartar, porque você é a própria representação de Jesus aqui na terra. Mas quando eu olho naquele canto, eu tenho uma ardente saudades por ele. Tem que ter saudades do lugar da oração. Prazer, o que é oração? Oração é a comum união com Deus que se relaciona. E esse prazer e esse amor da noiva, Ele vai querer que você seja santo. Eu quero ser santo, porque eu não quero perder o que eu tenho. Então eu cuido da maneira como eu olho, da maneira que eu penso. O que eu penso? Porque o Espírito Santo é como uma pomba. Tudo que não é bom, perfeito, justo, honesto e agradável, se existe algum louvor, é nisso que eu devo pensar. Mas quando eu não penso nisso, é como se eu saísse e me afastasse de Jesus. E eu não quero. Eu quero estar mergulhada nele. Amém? Concordam comigo? Ai, se você discordar. É a palavra de Deus, né, irmãos? Intimidade gera santidade, que gera autoridade, que gera conquista e que gera expansão. Meu Deus! Esse amor apaixonado, ardente pelo Senhor, vai gerar uma expansão na tua vida. Amém? Eu me lembro que um dia eu fiz uma pregação nesse contexto de santidade. O tema da pregação é Eu Quero Ser. Eu introduzi perguntando o que você tem de planos para a tua vida, o que você quer ser. E daí tem todo tipo de resposta. Eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um médico, eu quero ser, e eu quero ser, e eu quero ser, eu quero ser. Eu quero te dizer que a essência desse quero ser tem que ser, eu quero ser santo. Essa é a resposta. Eu quero ser santo. O resto virá. Por quê? Porque a santidade gera autoridade. A autoridade gera conquista. Conquista gera expansão. Amém? Isso é muito tremendo, irmãos. Santidade é o hábito de ser de uma somente com Deus. Santidade é o hábito de ser uma somente com Deus. Eu penso que Deus pensa. Santidade é o hábito de concordar com o julgamento de Deus. O que Deus ama, eu amo. O que Deus odeia, eu odeio. Lembre-se que eu falei, é o hábito. O hábito, nós criamos o hábito. Amém? Hoje eu tenho muito mais facilidade, é muito mais automático na minha vida. 38 anos de caminhada. Você não precisa passar por tudo que eu passei, você está recebendo de bandeja toda a minha experiência. Receba. As pessoas dizem, pastor, eu quero o que você tem. Receba. Receba. Eu estou dando para vocês toda a minha experiência de vida. Nós pagamos um preço, e o preço alto. Por quê? Porque no momento, Deus me ensinou, logo depois que eu contei para vocês, acho que na semana passada, eu me converti apaixonada por o Senhor. 6 meses meu pai morreu, dali 6 meses minha mãe morreu. Deus me falou que Ele não quer que eu seja ignorante a respeito daqueles que já dormem. Porque se eu creio que Cristo morreu e ressurgiu, eu também creio que aqueles que morreram em Cristo, Deus os tornará a trazer primeiro. Eu inculquei aquela palavra. Eu fui de Matelândia até Curitiba, mais de 500 quilômetros. Eu não quero ser ignorante a respeito daqueles que já dormem. Porque se eu creio que Jesus morreu e ressuscitou, eu creio que aqueles que morreram em Cristo, Deus os tornará a trazer com Ele. Quando nós entramos, eu e Zé Márcio entramos de madrugada na igreja Assembleia de Deus, uma igreja enorme, o caixão do meu pai estava lá, que eu cheguei perto do corpo, eu sabia que aquele não era meu pai. Aquele era a casa que ele morava, mas ele não estava mais ali. Percepção. Mas por quê? Porque eu quero ser como ele. Eu quero ter o hábito de pensar o que ele pensa. Eu quero ter o hábito de julgar como ele julga. Amar o que ele ama
e odiar o que ele odeia. Se ele diz, Marisa, eu não quero que você seja ignorante, para que você não se entristeça com aqueles que não têm esperança. Então assim, se ele não quer que eu seja ignorante, então eu vou subir um degrau. Eu não vou ser ignorante. Mas assim, a porta estreita é a porta da decisão. A gente gosta de alimentar as feridas, acalentar as feridas, chamar atenção. Ai, que dor, ai, que dor. Jesus levou tua dor na cruz do Calvário. Não existe vítima no reino dos céus. Mas é mais fácil você chamar atenção. Ai, que dor, ai, que canseira, ai, que não sei o quê, ai, ai, ai. Eu sempre falei, Deus, eu não quero ser um fardo na vida de ninguém. Eu quero ser uma carregadora de fardo. E é o que tem acontecido. Mas para eu ser uma carregadora de fardo, eu tenho que ter músculo. Eu tenho que ter músculo. Amém? Literalmente e espiritualmente. Amém? Tem que ir para a academia, mas tem que ler a Bíblia. Tem que ser apaixonado por Deus e tem que pregar na academia. Amém? Deus define o nosso alvo como cristãos, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Levítico 19:2 diz assim, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Eu digo, Marisa, pela palavra do Senhor, eu digo a você, Catalise, seja santa, porque o Deus de vocês é santo. Ah, mas o padrão é muito alto. É porque o teu padrão é baixo. Entendeu? É baixo demais. A gente canta. Aquele que me perdoou, aquele que fez, aleluia, glória a Deus. Daí está lá, ai que dor, ai que canseira, ai que peso, ai, morra no teu ai. Por favor, tenha vergonha na cara. Não é verdade? É. Não existe glória em eu estar aqui nesse lugar. Não existe glória. A glória é a força que o Senhor me dá. A glória é a bondade de Deus. Amém? Eu trabalhava na Caixa Econômica 12 horas em pé, grávida, com barrigão, baixinha, com barrigão desse tamanho, eu não podia sentar. Agora não vou ficar em pé de certo no reino para pregar o evangelho? Não. Nada, não tem perninha mole. Não tem café com leite. Você tem que honrar as calças que você veste. Amém? Tem que honrar, é uma vergonha, envergonha o evangelho. Ai, vive doente. Não tenho nada contra você e médico, não tenho nada contra isso. Mas pegue a palavra de Deus e proclame sobre a tua vida. Tenha o hábito de ter uma só mente com o Senhor. O que Deus está falando? Marisa, você foi curada. E eu estou lá, ai, eu sei que eu vou morrer disso. Então morra, tu tens o que tu dizes, tu és o que tu pensas. Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão, não é verdade? Jesus está entre o homem e Deus. E daí eu chego para ele, Jesus, ai, não vai dar certo, que pobreza, que miséria, eu não vou conseguir. Daí Jesus olha para o pai e diz, pai, a Marisa diz que é uma miséria, que ela não vai conseguir. Daí Deus olha para Jesus e disse assim, filho, nós não podemos fazer nada. Ela não vai conseguir. Entendeu? Isso não é uma loucura. Pensamento humano é loucura. Agora, os pensamentos de Deus para o homem comum parecem loucura. Mas é sabedoria. Amém? Tem que entrar nesse lugar. Deus é santo. Um Deus que não habita no meio do pecado. O homem se distanciou de Deus pelo pecado.
Existe a santidade, a gente fala que é um atributo de Deus. Mas quando a palavra santo é aplicado, não significa um único atributo. Pelo contrário, Deus é chamado santo num sentido geral. O que significa isso? A justiça de Deus é santa. A verdade de Deus é santa. A alegria de Deus é santa. O amor de Deus é santo. Então, quando eu amo, tem que ser um amor santo. Não é verdade? A verdade que sai através de mim, ela tem que ser santa. Porque eu tenho que ser santo como Deus é santo. Eu tenho que ser uma mãe, nos meus relacionamentos, santa. Uma esposa santa. Amém? Comece a ver a tua vida. Os teus negócios têm que ser santos. Não sonegue nada de Deus, porque Deus não sonega nada de você. Dê tudo para Deus. Ser ninguém, para que Ele possa fazer de você alguém semelhante a Ele, santo e perfeito como Ele é. Amém? Nós estamos num tempo, irmãos, em que o mundo lá fora, a Bíblia diz que o mundo espera com grande expectação a manifestação dos filhos de Deus. Uma pessoa que é santa, que tem o hábito de ter a mente do Senhor, que tem o hábito de julgar como Deus julga. Esse homem, essa mulher, são maduros. E é a manifestação desse homem e dessa mulher que o mundo está esperando. Eles querem algo. Eles nem sabem o que querem, mas eles querem Jesus. E daí, a pessoa lá fora que não conhece Jesus, ela começa a suprir a sua necessidade com as coisas do mundo. E nós não podemos ser possuídos pelas coisas do mundo. Tem coisas lícitas que nós podemos tê-las, mas não ser possuído por elas. Quem não gosta de coisas boas? Todo mundo. Tudo você pode, mas nem tudo te convém. Tem coisas legítimas que nós podemos, mas nem tudo me convém. Eu não posso ser possuído pelas coisas. Eu tenho que ser possuída pelo Espírito, pela palavra. A Bíblia diz, lá em João, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Nós temos que ser o verbo vivo de Deus. Eu tenho que andar nessa terra com uma roupa de homem, mas com a essência de Deus. As pessoas têm que olhar para mim, elas têm que ficar confusas. No meio onde existe guerra, onde existe competições, eu não sou uma pessoa competitiva. Não sou. Posso até estar errada em não ser nem um pouco, mas não sou nem um pouco. Quer passar na minha frente? Passa. Porque eu acredito que o mesmo Deus que tirou Davi por detrás das ovelhas, é o mesmo Deus que a hora que Ele quiser, Ele me tira por detrás de qualquer coisa e me traz para frente. Amém? Não puxe o tapete de ninguém. Não seja competitivo de uma maneira que você não sossegue a tua mente. Você tem que ter estratégias de noite. O tempo inteiro você é possuído por ser mais do que alguém. A soberba da vida. As mídias estão aí. Quantos likes, quantos seguidores. Isso é uma tentação da gente olhar. Não é verdade? Quero ver se gostaram da palavra que eu preguei. Entendeu? Sabe o que eu faço? Eu chego em casa, porque eu fico muitas horas sem comer. Eu chego em casa, daí tem um cheirinho. Hoje tinha cheirinho de maionese. Eu olhei a maionese e eu disse, você não vai comer agora. Tu vai esperar. Entendeu? Eu tenho que ter domínio. Não é o meu corpo que tem que dizer como eu ando, mas eu tenho que dizer para o meu corpo como ele deve andar. Isso eu faço seguido, gente. Seguido.
Chega em casa, tem algumas coisas para fazer, mas eu estou desesperada para comer. Não, eu vou subir, tu vai aguentar, eu vou fazer isso, depois tu desce e come. Daí até comer eu já me acalmei. Amém? É o equilíbrio, o equilíbrio. E Deus está conosco nisso, irmãos. Não existe erro. Olha o que John Wesley ele fala aqui, eu quero ler isso aqui para você. John Wesley disse para Deus: dê-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, e nada desejem, senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Deus, dá-me uma igreja que nada tema a não ser o pecado, e que nada deseje a não ser Deus, e nós abalaremos o mundo. Amém? É Ele, é só Ele, é dele, por Ele e para Ele. Você não é nada, você é um miserável. Eu tenho que dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo, dessa morte, desse pecado? Só Cristo Jesus, que morreu e ressurgiu e venceu a morte. Eu só tenho uma chance, um caminho para ter vida, poder do Espírito Santo, vida abundante. É quando a minha velha criatura morrer para dar lugar ao Cristo ressurreto. Amém? Não existe coroa de reinado sem coroa de espinho. Não existe ressurreição sem morte. Nós todos temos medo de morrer. Nós todos temos medo de passar vergonha. Ah, eu não vou falar porque eu vou passar vergonha. Ah, eu não vou fazer isso para passar vergonha. Morra de vergonha então, porque essa vergonha não vai te levar a nada. Cristo já passou toda a vergonha na cruz. Ele não levou a vergonha que você vai passar, mas Ele levou o sentimento da vergonha. Então quando você sentir vergonha, você diz assim: Deus, Jesus fez a troca. Eu estou passando vergonha, mas eu não sinto essa vergonha. Eu vou que vou. Entendeu? Tá, eu estou com dor. Jesus Cristo levou. Corpo, você não está com... É assim que eu faço, tá? Eu não estou com dor. Eu não tenho dor. E não é que passa? Entendeu? Ou você é ou você não é. Você tem que ser. Ser santo como Ele é santo. Pensar como Ele pensa. Agir como Ele age, julgar como Ele julga. Amém? E ter as delícias perpétuas do Senhor à tua disposição. Nós, quando nascemos de novo, nós já passamos da morte para a vida e temos a eternidade morando dentro de nós. Agora, usufruirmos daquilo que temos aqui dentro é só pagando um preço. Só tem vida se morrer. Amém? Vamos nos levantar, irmãos.